Olá, cursista! Seja bem-vindo à disciplina de Banco de Dados 2. Eu sou o professor Marcelo Almeida e será um grande prazer trabalhar com você essa disciplina. Antes de começar o conteúdo, é importante lembrar algumas questões para o bom andamento da nossa aula, da nossa disciplina como um todo. Primeiro, esteja sempre com seu caderno e caneta em mãos para anotar as dúvidas que surgirem. Segundo, não deixe de postar essa dúvida no fórum de dúvidas da unidade ou da disciplina. E terceiro, nós fazemos essa aula com muito carinho e muita dedicação para você. Então, a sua dedicação também é muito importante para a gente. Não deixe de ler o conteúdo, o caderno didático, faça os exercícios propostos e participe das discussões. Tenho certeza que dessa maneira teremos um excelente resultado. Nessa disciplina de Banco de Dados 2, nós aplicaremos na prática alguns conceitos de banco de dados. Daremos ênfase à implementação do banco de dados, estudando desde a modelagem, passando pela criação de uma base de dados, até a sua manipulação através de consultas simples e complexas em tabelas, criação de procedimentos armazenados, dentre outros objetos de banco de dados. E aí? Está preparado para embarcar nesse fantástico mundo de banco de dados? Então, vamos lá! Nessa primeira aula, nós falaremos sobre banco de dados e seus conceitos, definição de SGBD, ou seja, Sistema Gerenciador de Banco de Dados. Falaremos ainda sobre projeto de banco de dados nos modelos conceitual e lógico. Vamos ainda desenvolver na prática os modelos conceitual e lógico. Os bancos de dados são de extrema importância hoje nas empresas, sejam elas grandes, médias ou pequenas. Aí você deve estar se perguntando, por que são tão importantes? As informações contidas no banco de dados vão dizer para o dono de uma empresa quanto ela está faturando, quanto ela está gastando, entre outras informações relevantes que podem subsidiar uma decisão de um gestor. Para você que se esqueceu, vamos relembrar um pouco sobre o que é o banco de dados e o conceito de SGBD. Primeiramente, banco de dados são coleções de informações, ou seja, um conjunto de dados. E atualmente, e como disse anteriormente, são de vital importância para as empresas. O responsável por gerenciar um banco de dados é o SGBD, o Sistema Gerenciador de Banco de Dados. Ele é um software, um conjunto de software que tem por objetivo administrar base de dados, gerenciando o acesso, a manipulação e a organização dos dados. O SGBD provê uma interface amigável para o usuário de tal forma que ele possa incluir, alterar ou consultar os dados. Em nossa disciplina, mesmo não focando exatamente apenas um SGBD, já que abordaremos o conteúdo como um todo, os testes e exercícios de nossas aulas serão indicados para o MySQL. Então, você que está aí, utilize o MySQL, que é um SGBD gratuito e compatível com vários sistemas operacionais. Existem outros SGBDs, alguns gratuitos, outros pagos. Para isso, vamos listar alguns exemplos a seguir. Temos, por exemplo, aqui o Firebird. O Firebird, que é um SGBD gratuito, assim como também é o PostgreSQL, indicado aqui por esse elefante. Temos também o Oracle e o Microsoft SQL Server, que são dois bancos de dados pagos. E por fim,
temos o MySQL. Como eu disse, o MySQL vai ser o banco de dados que nós utilizaremos em nossas aulas, em nossos exemplos. O MySQL, que é um SGBD altamente difundido e utilizado em sistemas para o web. A semelhança entre eles é que todos esses utilizam o padrão de linguagem SQL. Veja bem, em um banco de dados, os dados são armazenados em tabelas. Um banco de dados pode conter objetos que podem ser as próprias tabelas, visões, gatilhos, procedimentos, entre outros. Todos são objetos de um banco de dados. Mas veja bem, olha só, isso é muito importante. Os objetos em banco de dados são estruturas internas do SGBD, portanto, são diferentes dos objetos da programação orientada a objetos. Aquela programação orientada a objetos, aquele objeto que vocês aprenderam lá na disciplina de orientação a objetos, na programação orientada a objetos, aqui é diferente. Então, nós estamos falando de dois conceitos distintos. Nessa imagem é apresentado como exemplo uma tabela de um banco de dados que armazena informações de cantores. Na tabela, percebemos as colunas. Veja aqui as colunas de nossa tabela do banco de dados. Nós temos aqui a coluna ID, que é o identificador, como se fosse um código. O nome do cantor e, por fim, a data de nascimento. Então, nós temos o exemplo de uma tabela que possui suas colunas e nela armazena os dados de cada cantor, o ID, o nome do cantor e a data de nascimento. Vamos falar agora um pouco sobre projetos de banco de dados. Ao construirmos uma aplicação, devemos criar um banco de dados para armazenar as informações. Nesse momento, surgem algumas dúvidas, algumas perguntas. Como os dados serão armazenados? Quais informações serão armazenadas? Quais tipos de dados de cada informação? Essas questões serão respondidas a partir do momento que projetamos nosso banco de dados, com a criação de modelos. O modelo pode ser conceitual, lógico ou físico. No modelo conceitual, há a representação dos conceitos e características observadas no ambiente para o qual se deseja projetar o banco de dados. Ou seja, leva-se em conta a forma como as estruturas serão criadas para armazenar os dados. No modelo lógico, transforma-se o esquema conceitual para informações técnicas que podem ser compreendidas e utilizadas por desenvolvedores e administradores de banco de dados. E no modelo físico, são consideradas características específicas do SGBD, onde está sendo implementada a base de dados. Nessa disciplina, vamos focar apenas nos modelos conceitual e lógico, não vamos focar no modelo físico. Na modelagem conceitual, utilizaremos o modelo entidade-relacionamento. Uma entidade representa um conjunto de objetos da realidade que está sendo modelada. Esses objetos, representados pelas entidades, podem interagir entre si de diferentes formas. As interações entre esses objetos caracterizam-se os relacionamentos. Entidades ainda podem possuir propriedades e atributos. Existem diferentes representações para modelarmos um banco de dados. A partir do modelo entidade-relacionamento, observe como iremos representar aqui em nossa aula. A entidade será representada por esse retângulo, em que nós vamos representar o retângulo e dentro dele o nome
da entidade. O relacionamento será representado pelo losango. Faremos o losango e dentro dele o nome do nosso relacionamento. E os atributos serão representados por essa bolinha aqui ligada por esse traço. A diferença entre esse atributo e esse atributo é que com a bola preenchida, nós estamos falando de um atributo identificador, ou seja, uma chave, um código. Olha só, quando relacionamos as tabelas, surge um novo elemento denominado cardinalidade. A cardinalidade representa o número de interações que uma entidade poderá ter uma com a outra. A cardinalidade é representada por um ou N elementos. Vamos tomar como exemplo uma empresa de desenvolvimento de projetos que deseja informatizar-se. E para isso será desenvolvido um banco de dados de acordo às suas necessidades, envolvendo funcionários, projetos, funções e departamentos. Vamos ao nosso exemplo. Vamos demonstrar aqui a modelagem conceitual desse projeto descrito. Cada funcionário está lotado em um departamento. Os departamentos são cadastrados a partir de seu código, descrição e sua localização no prédio. Funcionários possuem dados de nome e data de nascimento. No cadastro dos projetos, deve existir seu código, que é o identificador único, o nome do projeto, o orçamento, a data de início e a data prevista para sua conclusão. Um projeto poderá ser desenvolvido por uma equipe ou por um funcionário. E um funcionário poderá desenvolver mais de um projeto ao mesmo tempo ou não. A escolha da função não está relacionada ao departamento que o funcionário está lotado. E para cada função existe um valor de salário. Esse será o exemplo que nós vamos desenvolver agora. Vamos lá agora demonstrar o exemplo de diagrama de entidade e relacionamento. Esse exemplo que nós identificamos e demonstramos aí para você. Nesse exemplo, nós já podemos identificar duas entidades, que são funcionário e departamento, que está aí no item 1. Cada funcionário está lotado em um departamento. Então, nós podemos identificar já a entidade que é definida pelo retângulo e vamos dar o nome a ela de funcionário. Funcionário. Vamos identificar quais são os atributos da tabela funcionário. Os atributos da tabela funcionário serão o código. Lembrando que, por ser um código, a sua bolinha estará preenchida. Vamos identificar aí o atributo nome. E vamos identificar que está definido, o funcionário possui dados de nome e também data de nascimento. Vou colocar aqui de nascimento. Ok, então nós identificamos nossa primeira entidade, funcionário, que possui os atributos código, nome e data de nascimento. Vamos agora identificar a segunda entidade, que é a entidade departamento.
colocar ela aqui embaixo. Vou colocar aqui DEP. A entidade departamento, ela possui os seguintes atributos, como foi dado o nosso exemplo aí. Código. E por ser o identificador único, código deve estar com a bolinha preenchida aqui no seu modelo. Terá nome, nome não precisa estar com a bolinha preenchida, correto? Não é um identificador. E também nós vamos ter em departamento o atributo descrição. Então, a entidade departamento possui código, nome e descrição. No nosso exemplo, fala que cada funcionário está lotado em um departamento. Então, nós podemos chegar à conclusão que funcionário se relaciona com departamento. Como que nós fazemos o relacionamento? Através do losango. Então, nós vamos puxar aqui o relacionamento entre funcionário e departamento. E nós vamos chamar essa relação aqui de lotado. Ou seja, um funcionário está lotado em um departamento. E agora, com o relacionamento, é que surge a cardinalidade, que é um funcionário está lotado em um e apenas um departamento. E departamento possui um ou N funcionários, um ou muitos. N corresponde a muitos, vários. Ou seja, então nós identificamos que essa relação ela é de 1 para N. Vamos lá para mais outra entidade que nós temos no nosso exemplo, que vai ser a entidade projetos. Projetos. Entidade projetos. Um projeto, ele vai ter os seguintes atributos. O seu código, ele terá o nome do projeto e terá também um orçamento. Em nosso exemplo, fala que um projeto pode ser desenvolvido por várias pessoas, né, por vários funcionários, ou apenas um funcionário. Então, nós identificamos que funcionário e projetos se relacionam de alguma maneira. Então, vamos fazer aqui a nossa relação. Fazer aqui nossa relação, dizendo que funcionário trabalha em um projeto. Vou colocar aqui, trabalha. E um funcionário, ele pode trabalhar em um ou em vários projetos, é o que diz aí no nosso exemplo. E também, o projeto, ele pode ter um ou
vários funcionários trabalhando nele. Essa cardinalidade final de N para N, o que define? Define que trabalha será uma tabela em nosso modelo lógico. Nós vamos identificar isso mais à frente, mas já adianto que uma cardinalidade de N para N define que nós teremos, em nosso modelo lógico, uma tabela do banco de dados criada a partir desse relacionamento. Temos aqui, então, como que identificar, temos que identificar aqui nesse relacionamento trabalha os códigos de quem trabalha em qual projeto. Então, nós temos que ter aqui o código projeto nessa relação e temos que ter código do funcionário. Ou seja, teremos o código de funcionário e o código de projeto na relação de trabalho. Nós identificamos também, por fim, outra entidade, que é a entidade função, pois fala que cada projeto é desenvolvido por funcionários e nesse projeto, esse funcionário tem uma função. Função vai ter lá o atributo código, terá o atributo salário, ou seja, quanto que esse cara ganha para desenvolver esse projeto, e eu vou colocar aqui o nome dessa função. E nós identificamos uma relação dessa entidade com essa outra relação, pois a função está diretamente relacionada com o trabalho que o funcionário faz no projeto. Então, por isso que trabalha vai incorporar o código da função. Ou seja, durante esse trabalho que é desenvolvido pelo funcionário no projeto, ele vai ter uma função ganhando um salário e tendo o nome daquela função que ele executa. Nós vamos identificar melhor esse exemplo utilizando o BR modelo, que nós utilizaremos para fazer nossos modelos. Olha só, esse é o mesmo modelo que nós desenvolvemos anteriormente e agora esse modelo aqui que está sendo demonstrado é um modelo feito através do software BR Modelo. Olha só, percebemos aqui então nosso modelo daquela mesma maneira com as entidades funcionário, com as entidades projeto, com a entidade função e com a entidade departamento. Diga-se de passagem, bem mais bonito e mais atraente do que aquele que eu fiz. Mas esse aqui é o modelo que nós desenvolvemos através do BR Modelo e que eu vou te explicar como que é feito. Então, nesse modelo temos aí, nesse exemplo, temos um modelo de entidade e relacionamento com as 4 entidades: funcionário, departamento, projeto e função. Então, como eu tinha explicado, a entidade definida pelo retângulo, os pontos anexos são os atributos e os losangos são nossos relacionamentos. E aqui temos as nossas cardinalidades dos relacionamentos. Vamos ver como foi construído esse modelo conceitual? Para isso, preparei um vídeo ensinando a utilizar o BR Modelo,
que é uma ferramenta que auxilia essa criação. Como eu disse, é uma ferramenta gratuita que nós vamos disponibilizar para você em sala de aula. Acompanhe! Agora eu vou mostrar como fazer o modelo conceitual pelo BR Modelo, a ferramenta BR Modelo, que é um software que ajuda o desenvolvimento desses modelos. É um software gratuito e que vamos disponibilizar o link para download na sala virtual. Aqui do lado esquerdo tem essa barra de opções em que vamos clicar aqui no retângulo para inserirmos uma entidade. Vamos inserir essa entidade e vamos chamar ela aí de entidade funcionário. Uma entidade, como falamos, ela pode ter aí atributos. Esses atributos são inseridos a partir dessas opções, criação de atributos. Nós vamos clicar num atributo e clicamos sobre a entidade. Vamos dar o nome para esse atributo de código. Olha só, como esse atributo é um atributo identificador, nós vamos clicar duas vezes aqui nessa bolinha para preencher e automaticamente, note que aqui do lado ele vai definir que é um atributo identificador. Vamos inserir mais um atributo. Dessa vez nós vamos inserir o atributo nome, ou seja, que vai ser o nome do funcionário. Vamos inserir mais um atributo. Data de nascimento, que vai receber a data de nascimento do funcionário. Então, note aqui que nós inserimos o código, ou seja, o funcionário tem um código, o funcionário tem um nome e o funcionário tem uma data de nascimento. Vamos criar mais uma entidade, a entidade agora departamento. Entidade departamento. E vamos definir quais são os atributos que o departamento tem. O que o departamento tem? Vamos colocar aqui um código, que será também um atributo identificador. Atributo identificador colocado. Vamos inserir um nome dessa entidade. E vamos inserir também aqui uma descrição. Ok, então nós definimos que o departamento tem código, tem descrição e tem nome. E nós agora vamos fazer a relação, ou seja, funcionário se relaciona com o departamento, ou seja, funcionários têm departamentos e departamentos têm funcionários. Para criar essa relação, nós vamos clicar aqui nessa opção ligar objetos e clicando sobre as duas entidades, né? As duas entidades aqui. Vamos chamar essa relação de lotado. Ou seja, o funcionário está lotado em um departamento e o departamento lota funcionários. E como que funciona esse 0 ou n que está nas duas pontas aqui, que são as cardinalidades, correto? As cardinalidades funcionam exatamente para definir como que será essa relação. Ela funciona assim: departamento. Departamento pode ter um ou vários funcionários, correto? Então nós vamos definir aqui a cardinalidade
de 1 para N. E um funcionário pode estar em um e apenas um departamento, correto? Lógico que essas definições você vai buscar junto ao desenvolvimento, quando você estiver lá fazendo o levantamento de requisitos para a construção do banco de dados, você que vai definir isso de acordo funciona lá no mundo real, lá na empresa em que você está trabalhando. No nosso modelo, então, um funcionário só pertence a um e apenas um departamento, está lotado, e o departamento só lota um ou vários funcionários. Então, nessa relação, o que vai acontecer? Nós precisaremos criar um identificador de código do departamento. Ou seja, porque o funcionário ele terá um departamento e por conta disso ele vai ter que armazenar o código desse departamento que ele se relaciona. Vamos criar mais uma entidade. Vamos criar agora a entidade projeto. Projeto, da mesma maneira, terá um código, que é um atributo identificador. Vamos criar aqui mais um atributo para o projeto, que é nome. E mais um atributo para essa entidade projeto, que vai ser orçamento. Ou seja, então, nós definimos que projeto tem um código identificador, um atributo orçamento e possui também um nome. Você pode colocar outros atributos. Você pode colocar, por exemplo, data de início, data de término. Vai ficar a critério da sua modelagem. Nós também temos que fazer essa relação entre funcionário e projeto. Ou seja, o funcionário trabalha em um projeto e o projeto possui funcionários trabalhando nele. Então vamos fazer essa relação aqui de funcionários com projetos. Essa relação nós vamos chamar ela de trabalha. Vamos agora definir a cardinalidade dessa relação. Um funcionário ele pode trabalhar em ele precisa trabalhar em pelo menos um ou em vários projetos, correto? E um projeto ele pode ter um ou várias pessoas trabalhando, vários funcionários trabalhando nele. Então, essa relação ela ficou de N para N, correto? Uma relação de N para N trabalha lá no modelo lógico, trabalha se tornará uma tabela e vai armazenar os atributos identificadores. Vamos colocar o atributo identificador aqui de código do funcionário. Vou colocar aqui código func e outro atributo identificador de code projeto. Ou seja, sempre que houver uma relação de N para N, essa relação formará uma nova tabela, que conterá os identificadores das duas tabelas. E pode também ter outros atributos. Por exemplo, a entidade função, que nós vamos criar aqui a entidade função,
Que atributos nós vamos definir nessa entidade função? Vamos colocar um código, que é um identificador, e vamos colocar aqui o atributo nome, né? Vai definir o nome dessa função, e o salário, ou seja, qual o salário que essa função tem no projeto. E aí, nós vamos ligar aqui, fazer uma ligação entre função e trabalho, pois o funcionário trabalha nesse projeto, em vários projetos, e ele possui uma função. Então, função será ligada a essa relação em que funcionário e projeto possuem. Por conta disso, nós teremos que inserir um atributo de código da função aqui nessa relação. Porque a relação, esqueci de falar, a relação aqui é de 1 para 1, ou seja, essa relação tem apenas uma função, ela não pode ter mais de uma função, é uma e apenas uma função. Ok? A pessoa não pode ter mais de uma função ao mesmo tempo do projeto. Então, dessa maneira, note que nós já temos aqui o nosso modelo pronto, nosso modelo pronto, nosso modelo conceitual. Como eu disse, esse modelo irá variar de acordo com o projeto, de acordo às entidades que você está trabalhando. Espero que tenha sido claro e que possa mostrar para você como usar também um pouquinho essa ferramenta, o BR Modelo. E o modelo lógico desse nosso exemplo, como ficaria? Como definimos, a modelagem lógica irá transformar esse nosso modelo conceitual em informações técnicas que serão utilizadas pelos desenvolvedores do banco de dados. Vamos ao exemplo. Nesse exemplo, temos a modelagem lógica de duas das tabelas de nosso modelo conceitual. Todo modelo lógico seguirá essa mesma regra. Observe que as entidades, relacionamentos e atributos do modelo conceitual no modelo lógico se transformam em tabelas e colunas e são detalhadas de modo que se tornem informações essenciais para o desenvolvimento de nosso banco de dados. Perceba as tabelas, as colunas, a descrição, o tipo de dado e o requerido, ou seja, se é requerido ou não. Então, como eu havia dito, pegamos duas entidades daquele modelo lógico, melhor, daquele modelo conceitual que nós fizemos, e nós fizemos o modelo lógico. Pegamos a entidade departamento e a entidade funcionário. Quais foram as colunas, quais foram os atributos? Ou seja, nessa modelagem lógica, os atributos passam a ser colunas. Então, nós tínhamos o atributo código, aqui no modelo lógico ela passa a ser uma coluna. Nós tínhamos lá um atributo descrição, aqui em nosso modelo lógico, descrição passa a ser uma coluna. A mesma coisa acontece com a entidade funcionário. Todos os atributos de funcionário no modelo conceitual, no modelo lógico, passa a ser uma coluna. Código, nome, data de nascimento e código do departamento. Correto? Ou seja, porque no nosso modelo funcionário, puxa o código do departamento em que ele trabalha, ou seja, se relaciona com a entidade departamento. E aqui nós temos também o item essencial, que é a descrição, que vai descrever o que é cada
campo, que é cada coluna de nosso banco de dados. E aqui outro item que é muito importante definirmos, que é o tipo de dado. Ou seja, qual tipo de informação que essa tabela, que esse campo irá receber? É um número inteiro? É uma cadeia de caracteres? Ou seja, uma frase, uma string? É um número inteiro? É uma data? Então, são informações importantes para definirmos o nosso modelo lógico e que irá ser passado para o desenvolvedor do banco de dados identificar o que cada campo será armazenado. E por fim, o requerido aqui é se esse campo é obrigatório, né? Se ele é um campo obrigatório ou não. No caso nosso aqui, todos são requeridos. Basicamente, todo o modelo conceitual que nós identificamos será da mesma maneira, será da mesma forma. Há também a possibilidade de criarmos esse modelo diretamente pelo MySQL Workbench. O MySQL Workbench é uma ferramenta de administração do banco MySQL e pode nos auxiliar muito nessa tarefa de transformar o modelo conceitual em modelo lógico. Para isso, veja como funciona a criação desse modelo pelo MySQL Workbench. Vamos lá então mostrar como que funciona o MySQL Workbench, que é uma ferramenta muito legal, uma ferramenta muito completa, tanto para a administração de bancos MySQL, quanto para criar modelos e principalmente transformar aquele modelo conceitual que nós desenvolvemos lá no BR Modelo para o modelo lógico, que vai ser aquele modelo que vamos passar para o nosso desenvolvedor de banco de dados e que vai implementar o nosso banco de dados. Então, o MySQL Workbench ele é uma ferramenta gratuita e pode ser instalado tanto no Windows quanto no Linux. E vamos criar o nosso modelo. Na versão mais atual do MySQL Workbench, ele vai ter a opção aqui Models. Basta você clicar nesse mais que já vai estar criando um novo modelo do nosso banco de dados. Vamos adicionar primeiramente as tabelas que identificamos lá em nosso modelo conceitual. Para adicionar a nova tabela, nós vamos clicar aqui em Add Table. Vamos dar o nome para a nossa tabela. Vamos começar pela tabela funcionário. Lembrando que aqui já é um modelo lógico, então não vamos colocar acentos, nem caracteres especiais, nem espaços, correto? Na tabela funcionário, nós identificamos os campos código, que é do tipo inteiro, correto? Vou colocar aqui do tipo inteiro, que esse PK aqui, ele é uma chave primária, ou seja, esse código é o identificador lá em nosso modelo conceitual. E vou falar também que ele é autoincremento. O que é o autoincremento? O autoincremento é aquele campo em que, à medida que vamos inserindo dados em nossa tabela, ele vai acrescentando automaticamente o seu número. Qual outro campo nós identificamos? Foi o campo nome. E o campo nome, nós identificamos ele como um varchar, ou seja, um conjunto de caracteres. E por se tratar de um conjunto de caracteres, nós temos que definir um tamanho para esse varchar. Então vamos colocar aqui um tamanho de 255, isso aí fica a seu critério. Vamos falar aqui que ele não pode ser nulo, correto? Esse aqui, NN, é not null, ou seja, não é nulo. Outro campo que nós identificamos lá é o data de nascimento. Veja que eu coloquei aqui o underline para não colocar o espaço. E o campo data de nascimento nós colocamos o campo date.
Veja que quando você clica aqui nessa tela, já vai aparecer todos os campos possíveis, os tipos de dados possíveis para os campos. Vamos colocar o date aqui no campo data de nascimento. E olha só, nós identificamos também outro campo, que é o código do departamento, porém, nós não vamos inserir esse código ainda, nós vamos deixar que o próprio MySQL Workbench faça esse trabalho para a gente. Vamos entender mais ou menos como funciona. Finalizando aqui a tabela funcionário, vamos adicionar mais uma tabela, agora a tabela departamento. Vamos aqui em add table, vamos adicionar lá a tabela departamento. Departamento, nós identificamos a coluna código, que é do tipo inteiro, e vamos colocar também que é do tipo autoincremento. Identificamos também uma coluna nome, também do tipo varchar. Vamos dar um tamanho aqui de 255 também para a coluna nome. E identificamos uma coluna descrição, que você pode colocar tanto um varchar de um tamanho grande, 300 ou mais, ou você pode também colocar o tipo text, aqui em data type, ou seja, tipo de dado, você pode identificar ele aqui como um varchar ou um text. Vamos lá para mais uma tabela que identificamos em nosso modelo, que foi a tabela projeto. Na tabela projeto, nós identificamos a coluna código, que também será um inteiro, também será uma chave primária, né? Ou seja, é um identificador, o campo código, e ele é um autoincremento. Identificamos também a coluna nome, ou seja, vai ser o nome do nosso projeto. Ele vai ser lá um varchar também, com o tamanho de 255. Como eu disse, o tamanho você, de acordo com o seu projeto, que vai identificar. E por fim, identificamos aqui a coluna orçamento. Orçamento, por se tratar de um valor numérico, porém é o valor de moeda, nós vamos colocar que é do tipo float. O que é o tipo float? O tipo float, vamos explicar mais para frente, mas o tipo float ele é um tipo de dado de ponto flutuante, ou seja, ele aceita ponto e vírgula, diferentemente do tipo inteiro, que aceitará apenas o número inteiro, ele descartará a fração. Então, vamos colocar orçamento do tipo float. E por fim, vamos adicionar mais uma tabela que vai ser a tabela função. A tabela função, nós identificamos a coluna código, que também é um identificador e é uma chave primária. A coluna nome, que é um varchar, vamos manter aqui um varchar. E a coluna salário, que assim como o orçamento, também será do tipo float. Ok, criamos aqui as 4 tabelas que identificamos nas nossas entidades. Mas você pode estar se perguntando, e a tabela trabalha, que foi gerada em nosso modelo conceitual? Isso nós vamos identificar daqui a pouquinho. Agora que nós já criamos as nossas tabelas, nós vamos adicionar um diagrama aqui em add diagram. Ok, aqui do lado esquerdo, em tables, terá as nossas tabelas do banco de dados. Você pode criar essas tabelas também aqui diretamente no diagrama, correto? Aqui está esse menu de objetos em que você pode criar
as tabelas do seu banco de dados. Como nós já criamos lá, simplesmente nós vamos clicar aqui e arrastar as nossas tabelas para dentro do nosso diagrama. Aqui nós vamos criar o nosso modelo. Ok, deixa eu dividir essas tabelas aqui. Pronto. Olha só, em nosso modelo conceitual, nós identificamos que funcionário se relaciona com a tabela departamento numa cardinalidade de 1 para 1, ou seja, um funcionário tem um departamento e um departamento pode ter um ou N funcionários, mas a cardinalidade ficou de 1 para 1 aqui em funcionário. Então nós vamos ligar, Ctrl Z aqui, nós vamos ligar a tabela funcionário à tabela departamento, utilizando aqui essa relação de 1 para 1. Olha só, quando nós ligamos a tabela funcionário à tabela departamento, já apareceu aqui automaticamente o código do departamento. Para a gente alterar ele, basta nós clicarmos 2 vezes na tabela, a gente pode clicar aqui e alterar aqui para COD DEP. Ou seja, a partir de agora, o meu funcionário está armazenando o código do departamento em que ele faz parte. Vamos aqui para mais um relacionamento, agora entre funcionário e projeto. Só que esse relacionamento é de N para N, então nós vamos ter que utilizar aqui esse relacionamento aqui de N para N. Vamos relacionar as duas tabelas, projeto e funcionário. Clica nas duas. Olha só, você vê que agora apareceu aqui a tabela funcionário projeto, que no nosso modelo nós demos o nome dela como de trabalha, ou seja, um funcionário trabalha em um ou vários projetos, e um projeto pode ser trabalhado por um ou N funcionários. Como a relação é de N para N, essa nova coluna surgiu. Inclusive surgiu até com o código do departamento, não, um código do funcionário mesmo, está certinho, olha só. Aqui nós vamos falar aqui que chama código funcionário, correto? E aqui, código projeto. Essa alteração de nome aqui é apenas para melhorar o visual e a gente poder identificar mais fácil, tá bom? E por fim, há aqui a tabela função. Deixa eu excluir isso aqui para visualizar melhor. Pronto. A tabela função que se relaciona com a tabela trabalha. Então nós vamos, como a relação é de 1 para 1, então nós vamos utilizar a relação de 1 para 1, em que trabalha se relaciona com função. E aí você nota que já puxou aqui automaticamente o código da função. Vou colocar aqui código função. Não é isso? Código ou código? É você que define. Ok? Olha só, então nós já temos aqui nosso modelo pronto. Nós temos a tabela funcionário, que relaciona com a tabela departamento, funcionário, que relaciona com a tabela projeto, e trabalha, que relaciona com a tabela função. E eles automaticamente já foram dados os seus devidos tipos de dados, correto? E também já foram identificadas e previamente relacionadas, correto? Entendido até então? Nessa aula, conceituamos e definimos esses objetos que compõem um banco de dados. Se ficou com dúvida em algum conteúdo até aqui, não se esqueça de anotar em seu caderno e depois postar no fórum de dúvidas do curso. Obrigado pela atenção e até a próxima aula!